sou Verônica de Oliveira Santiago Santos. Boa noite, eu sou Selma Almeida Conceição. Então, o nosso trabalho de conclusão do curso de Pedagogia tem como tema a importância da literatura infantil nas séries iniciais. E esse trabalho é sobre a orientação da professora formadora Beatriz Souza Lima. O espaço reservado à cultura na vida de grande parte das pessoas tem sido cada vez menor. O cidadão comum não se interessa por meios mais aprofundados de interação e conhecimento como o ato de ler. Utiliza outras modalidades de leituras como a televisão, a internet, o videogame, deixando a prática de leitura restrita à escola. Daí a escolha do tema literatura infantil nas séries iniciais é justamente para provar que facilitar mais o aprendizado do aluno, né, vai fazer com que a criança se torne um leitor. Apesar de estarmos em uma época na qual os recursos didáticos e metodológicos estarem passando por um processo de revisão e reformulação constante, ainda enfrentam vários problemas no processo educacional. Existem estudos que comprovam a eficácia de intervenções pedagógicas de qualidade nos primeiros 6 anos de vida da criança, assim como a literatura infantil pode contribuir para para mudar o cenário da educação infantil brasileira. Perceber a importância dos vários gêneros da literatura infantil no cotidiano de cada um e despertando no aluno o gosto pela leitura, bem como a sua habilidade de sentir as histórias, apreciar e sensibilizar-se para a comunicação através dos diversos gêneros textuais, percebendo a importância dos mesmos no seu cotidiano. Analisar os impactos dos recursos didáticos e as novas estratégias na educação infantil, tendo como base sanar e auxiliar o aprendizado dos alunos. Estimular o uso de outros recursos e técnicas que ajudam no desenvolvimento. Detectar os principais aspectos que interferem no processo de ensino-aprendizagem na leitura dos discentes. Então, a literatura, né, ela traz os contos infantis, as fábulas sobre comportamentos, confiança, promessas, honestidade, tolerância. Então, trazem para nós, né, essa forma de que vamos transformar o aluno num aluno leitor, uma vez que permite que ele sonhe, uma vez que permita que ele imagine. E traz aí na fundamentação teórica, né, de Paulo Freire, 2003, página 19, diz que ensinar a ler e escrever é um desafio que transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito, uma vez que a criança aprende naturalmente a falar a linguagem do grupo em que vive. Segundo Freire, a alfabetização é a criação ou montagem da expressão escrita e da expressão oral. Então, dá-se a perceber que a alfabetização é o alicerce para a vida do aluno, para a vida da criança que está em busca de um objetivo. Ele quer crescer. Então, para crescer, para aprender a ler, o aluno ele tem que aprender a ler e entender o que leu. E quem vai fazer com que isso aconteça é a alfabetização, que é o alicerce para um bom andamento na aprendizagem do aluno leitor, de um aluno crítico, né, um aluno criativo, que vai ser com todo esse trabalho feito com base na literatura infantil. Outra fundamentação teórica de Zilberman, de 2003, né, considera-se que o gosto pela leitura se constrói através de um longo processo e que é fundamental para o desenvolvimento de potencialidades.
há a necessidade de se propor atividades diversas e diferenciadas para a formação do leitor crítico, né? O uso do trabalho, Zilberman diz também que o uso do trabalho na escola nasce, pois, de uma relação que se estabelece com o seu leitor, convertendo-o num ser crítico perante suas circunstâncias. Então é isso. Então, a escola sozinha, ela não vai conseguir. Então vem também a ajuda da família. A família tem que ser o pedestal, o apoio necessário para que, né, as coisas surjam de forma que venham depois ter toda uma recompensa, né? Porque em casa também os pais têm que propiciar, criar um cantinho, um espaço para leitura, determinar limites para aquela criança, porque percebe-se que o fracasso da aprendizagem em nosso país é mais também por conta de todo o aluno convive em casa, não tem uma boa, tem toda a ver. A família também contribui para ou não o aprendizado do aluno. Então, família e escola têm que caminhar juntas. A realização para este trabalho surgiu a partir da observação do comportamento das crianças de 2 e 3 anos de idade. Nota-se que o desenvolvimento da imaginação infantil, quando compartilhado, faz o sujeito um ser crítico e modificador das situações prazerosas vivenciadas no seu cotidiano. Então, apesar do grande número de críticos que vem tentando mudar essa realidade, percebe-se que ainda se faz necessário despertar, valorizar e estimular a prática de leitura, o que exige exemplo e determinação, potencialidade principalmente dos educandos, uma vez que a leitura é a atividade fundamental que a escola desenvolve para o crescimento e formação dos seus alunos. A prática de leitura se faz necessária e contribui para que o indivíduo amplie o seu conhecimento de mundo. Ler favorece o ato constante de reflexão e busca. É através da leitura que o indivíduo pode ainda se distanciar e questionar a realidade com uma postura crítica. Então, por isso que é necessário essa união da escola, essa interação escola e família, porque a família, sim, vai ajudar muito, como já falei anteriormente, né, que a escola tem todos os seus métodos para causar no aluno esse impacto. Então, com a literatura infantil, que ela, né, vem com contos de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, as fábulas, então, de forma lúdica, dramatizada, encenada, né, o professor se faz de um personagem, aquilo causa, né, no aluno uma curiosidade. Ele quer, vai procurar depois querer estar aprendendo a ler, mas para que esse aluno seja um leitor crítico, né, criativo, em casa, os pais, a família tem que dar essa continuidade e abrir esse espaço para melhorar, porque assim, sendo assim, a união faz a força e amplia conhecimento. Nossas pesquisas bibliográficas. Ferreiro Emílio, Freire, como já foi dito, né, Meireles. Então, ao final dessa jornada, queremos agradecer a Deus por colocar em nossas vidas pessoas tão maravilhosas, que muito contribuíram para, né, o nosso êxito, pelo amor e incentivo. A Ele, abraçamos ao fim dessa jornada, com profundo sentimento de gratidão, a coordenadora do Polo, Marileia, a tutora presencial, a tutora presencial do estágio, Kátia Matos, as professoras regentes do estágio na educação infantil, do estágio no espaço não formal, do estágio nas séries iniciais.